Glória a Deus. É o tempinho das crianças subirem, né? Enquanto eles vão subindo aí, se você não teve a oportunidade de saudar o teu irmão com a paz, aproveite agora, saúde ele com a paz. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo 21, versos de número 1 ao 2. Como de costume, após a leitura, não deixe a tua Bíblia fechada não, mantenha ela aberta, para que você possa acompanhar conosco, verificar se aquilo que está sendo falado é verdadeiro e reter apenas aquilo que é bom, produtivo e santo. Amém? Gênesis 21, dos versos 1 a 2, quem achou, diga amém. Se por acaso você estivesse em Bíblia, a nossa irmã Nicole colocou o texto aí acima, para você acompanhar. E a palavra do Senhor de Deus diz assim: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia falado, o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Eu quero ler com os irmãos bem forte esses dois versículos. Pode ser? No 3. 1, 2, 3. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe havia falado. Glória a Deus. Pode se assentar. Se você pode, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós oramos a Ti mais uma vez. A Tua palavra vem falando conosco desde a abertura do culto até este momento, por meio das canções que nós Te adoramos e Te exaltamos. Nós Te pedimos humildemente que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós estamos aqui porque precisamos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui porque sem Ti nós não somos nada. Que não haja agora empecilhos ou barreiras em nosso coração para ouvirmos aquilo que o Senhor pretende falar conosco. E que o Senhor possa consolar, fortalecer, corrigir, se necessário, aqueles que estiverem com o coração aberto. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem como título de hoje a mensagem: Deus sempre cumpre o que prometeu no tempo determinado. Gostaria muito que você prestasse atenção no que Deus quer falar conosco hoje. Nós temos assuntos importantes para abordar e doutrinas importantes para consolidar. É importante que você não esteja disperso. Amém? Bom, se a tua Bíblia estiver aberta, volta comigo aí no capítulo 18. Se você se lembra, semana passada nós falamos como Deus falou com Sara e com Abraão, e como ambos, por causa da idade, das dificuldades, dos desafios que a própria genética propunha para eles, como eles tiveram um pequeno momento de dúvida, e ambos riram da promessa de Deus. E nós vimos que Sara ainda negou, né, dizendo ao anjo: não ri. E o anjo disse: não, é verdade que você ri. E Deus então se aparta de Abraão e determina um tempo de 9 meses, de 1 ano. E após 1 ano, o Senhor iria visitar Sara e ela iria conceber um filho. Bom, naquele mesmo episódio, nós não falamos sobre isso semana passada, para não gerar uma divisão e uma dificuldade de entendimento, mas naquela mesma oportunidade, um daqueles 3 homens que falava com Abraão, ficou ali na presença dele nos carvalhais de Mamre. E 2 homens, 2 anjos, avançaram até a cidade de Sodoma e de Gomorra. E o Senhor, eu acho lindo, ele é fenomenal essa parte. E eu não vou ficar focando em todos os detalhes, porque eu quero falar muito da promessa de Deus. Mas é importante que nós possamos entender que o Senhor, Ele ama aqueles que Ele escolheu.
E nós, às vezes, no momento de dificuldade, nós temos essa luta para entender o amor de Deus sobre nós. Então, se tua Bíblia estiver aberta, capítulo 18, verso de número 17, olha o que diz aí a palavra do Senhor. Gênesis 18, 17. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Irmãos, eu acho lindo essa parte, porque Deus sabe o que vai fazer com Sodoma e Gomorra. E Deus se lembra que lá em Sodoma e Gomorra tem um parente de Abraão. Qual é o parente dele que está lá? Ló. No dia da decisão, da separação entre os dois, Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Então Deus sabia, olha, não posso destruir essa cidade sem falar com o meu servo aquilo que eu pretendo fazer, já que lá tem um parente dele. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Porque Deus poderia fazer e não avisar Abraão, ele não é obrigado a isso. E quantas vezes Deus sabe que vai acontecer algo com alguém da tua casa, com alguém da tua família, com alguém da minha casa, da minha família, e ele nos avisa de alguma forma. Eu sei que alguns pastores, algumas igrejas, algumas denominações não creem nisso, embora nós temos provas infindáveis de que Deus revela aos seus servos aquilo que ele quer fazer. E esse texto é uma prova disso. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E então ele vai, será que eu revelo ou não para Abraão o que eu quero fazer? E então Deus revela para Abraão que irá destruir Sodoma e Gomorra. Agora, se Deus revela, é porque Deus tem prazer que o justo saiba do seu juízo. Da mesma forma que Deus revelou para Noé que iria destruir a terra com o dilúvio, agora Deus revela para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Deus também tem nos revelado que nos últimos dias Ele novamente irá destruir aqueles que não creem, que rejeitaram a verdade. Se você é um justo de Deus, o Senhor continuará a se revelar ao seu coração. Não tem nada que Deus não vá fazer que fique oculto a mim ou a você. Agora Deus, então, envia 2 anjos até Sodoma e Gomorra. E chegando lá, aqueles anjos, eles tinham uma primeira missão. Eles não iriam destruir a cidade sem antes comprovar se o que estava acontecendo lá, o que chegava até o trono de Deus, era ou não era verdade. Quantas vezes eu ouço pessoas dizerem perto de mim, ou vejo em vídeos, pessoas que têm dificuldade em crer no Evangelho, dizerem que Deus é um Deus injusto, que o nosso Deus pune pessoas boas, que o nosso Deus mata pessoas inocentes. Isso não é uma verdade. O nosso Deus não executa juízo nenhum sem antes averiguar se aquilo pelo qual a pessoa será condenada é verdade ou não. Então agora Deus envia 2 anjos lá para investigar, para contemplar com seus próprios olhos, para ver se aquilo que está chegando até os céus, se o clamor, que eu acredito que esse clamor era de Ló, se o clamor que chegava aos céus era ou não era verdadeiro sobre as maldades de Sodoma e Gomorra. E aqui entra o papel do eleito, aqui entra o papel do escolhido. Qual é o papel do eleito no dia do juízo? Qual é o papel do escolhido no dia que Deus decide julgar a terra? Qual é o meu papel, o seu papel hoje? O nosso papel é orar, é interceder por aqueles que irão sofrer o juízo. Você pode reparar, se a tua Bíblia estiver aberta, acompanha comigo, que quando Deus decide destruir, lá no capítulo 18, no verso de número 23, Abraão começa um diálogo com Deus. E ele diz assim, e aproximando-se, Abraão perguntou, será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se fosse justo, ou como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será, olha, presta atenção, será que o juiz de toda a terra não faria justiça?
Ele está querendo dizer, Senhor, matar o justo com o injusto não parece correto. Então a primeira intercessão de Abraão é, Senhor, o Senhor vai deixar mesmo que o justo morra com o ímpio? E ele diz, se houver 50, o Senhor vai destruir? E Deus não responde com muito amor. Abraão, se tiver 50, eu não destruo. Senhor, se tiver 40, também não destruo. Se tiver 30, também não, Abraão. Senhor, me desculpa, mas se tiver 20 pessoas honestas em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir. Senhor, não me perdoe por insistir, mas se houver lá 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E ele disse, não, não vou. Irmãos, isso aqui deve chamar a minha e a sua atenção. Porque nós crentes achamos que o fato das pessoas irem à igreja demonstra que elas são justas. E isso não é o que a Bíblia nos ensina. Nós estamos falando de 2 cidades. Não de uma, de 2. Deus estava respondendo para Abraão dizendo, em 2 cidades não tinham 10 justos. Uma vez me perguntaram se o mundo estava tão mal assim, se os homens estavam pecando tanto assim. E eu respondi assim para a pessoa, vai lá na São Paia Vidal, no cruzamento mais movimentado de Marília, e fica lá por 1 hora. Olha a multidão das pessoas que vão passar no momento de maior pico de movimento ali. Se com os teus olhos você olhar e enxergar 100 justos, significa que nós estamos bem com Deus. Duvido eu que nós vamos encontrar 100 justos. Eu vou repetir, nós não estamos falando de religiosos, de católicos ou evangélicos. A briga aqui não é essa. Nós estamos falando de justiça. Pessoas que colocam a Deus em primeiro lugar. Pessoas que temem a palavra de Deus, assim como temem uma penalização da justiça. Pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. Isso é justiça para Deus. Então Abraão descobriu naquele dia que em Sodoma e Gomorra não tinham 10 justos. Agora, Deus vai a Sodoma, Deus vai a Gomorra, e ele olha para aquele lugar. E quando Deus olha para Sodoma e Gomorra, nós descobrimos pelo menos 3 motivos pelos quais aquelas 2 cidades foram destruídas. E o primeiro motivo se encontra aí no capítulo 19. Aleluia. Perdão, capítulo 18. Verso 20. Olha o que diz aí, Gênesis 18, verso 20. Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. O pecado de Sodoma e Gomorra não era grave. O pecado de Sodoma e Gomorra era gravíssimo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo se encontra no capítulo 19, verso 5. Olha o que diz aí, Gênesis 19, verso 5. E clamaram Ló e disseram, isso aqui são os homens da cidade, depois que os anjos entraram na casa de Ló. Olha o que os homens da cidade disseram. Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui fora, para que abusemos deles. É isso que você leu. A cidade toda, todos os homens da cidade, se juntaram na porta de Ló à noite. E eles procuravam os anjos, porque os anjos estavam transfigurados como homem. Então eles não pareciam anjos de luz, de fogo com asa, não. Eram homens. Então quem olhava não sabiam que eram anjos. Ló mesmo não sabia que eram anjos. Abraão conversou com os 3 e ele não percebeu que eram anjos. Então observa que os homens da cidade procuravam aqueles homens e eles queriam abusar dos homens. Irmão, isso aqui foge do nosso entendimento de moralidade. Ou não foge? Nós que estamos na igreja constantemente, nós às vezes assistimos um jornal e vemos uma mulher sendo abusada, a gente já fica horrorizado. Fica ou não fica, irmão? A gente fica horrorizado. Esses dias eu vi uma matéria de rapazes, e tinha, acho que entre os rapazes, 3 ou 4 menores de idade, que abusaram de uma moça no Rio de Janeiro. Eu fiquei horrorizado com aquilo.
Agora nós estamos falando de uma cidade inteira. Irmãos, não é uma rua, não é um bairro, é uma cidade inteira corrompida. Ló propôs colocar as suas filhas, que ainda eram virgens, para fora, mas eles preferiram os homens ao invés das filhas. Outro motivo se encontra aí no capítulo 19, o verso 9. Olha o que diz. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. Irmãos, isso aqui é muito mal. Se a Nicole puder colocar para a gente, 2 Pedro capítulo 2, verso 6. 2 Pedro 2, 6. Irmãos, observa que o fato de Ló condenar alguns atos deles gerava um incômodo grandiosismo naqueles homens. Observa que aqueles homens olhavam Ló e chamavam ele de juiz. Ele estava dizendo: olha, Ló quer controlar os nossos atos. Quem aqui já falou para alguém: olha, isso que você está fazendo é errado? E a pessoa fala assim: quem é você para tomar conta da minha vida? Quem que já ouviu isso? Já ouviu? Aquela pessoa, ela está dizendo: você não pode controlar a minha vida. Olha o que diz aí, 2 Pedro 2,6. E condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Verso 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abominados. Esse texto de Gênesis deve gerar dois sentimentos em nós. O primeiro: nós não podemos nos conformar com o mundo. Se você é crente e acha normal as coisas que o mundo tem feito nos últimos dias, me desculpa falar, você não é crente. Se você é cristão e você acha normal as coisas que estão acontecendo na política, na escola, na faculdade, em todo canto, me desculpa, tu não é cristão. Porque Ló se sentia incomodado. Você se lembra de Paulo quando ele chega em Atenas? Ele vê ídolo para tudo quanto é canto. A cada esquina tinha um ídolo. O texto diz que Paulo ficou irado dentro de si com aquilo. O crente, irmão, não pode se conformar com a impiedade que o mundo pratica. O segundo sentimento que tem que existir dentro do crente é o desejo de justiça. E aqui nós não estamos falando de vingança, como muitos aí fora dizem ser a nossa justiça. Justiça não é vingança. Justiça é que Deus faça aquilo que os homens mereçam que eles recebam. E às vezes eu sinto na igreja moderna que ela não tem mais esses dois sentimentos. As pessoas estão pecando horrivelmente, para nós é normal. As pessoas estão praticando todo tipo de iniquidade, para nós é normal. Às vezes esse tipo de prática chega a entrar dentro da nossa própria casa. E a gente acha normal. Ló não achava normal. Agora, o que deve nos chamar a atenção é que tudo isso que Ló está vendo acontecer é consequência da sua própria decisão. Irmãos, isso deve nos chamar muita atenção, porque no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Ló é chamado de justo. De justo. Isso mostra que um justo pode tomar decisões erradas. No momento da decisão, você se lembra que Ló, ele não olhou para a obra de Deus. Ele não olhou para o plano de Deus ou para a promessa de Deus. Ló vai olhar para os planos materiais. A tendência, quando nós olhamos em tomar uma decisão e olhar só a matéria, é a gente errar e a gente sofrer pelos nossos erros. Mas quando nós avaliamos tudo no Espírito para agir segundo a fé, nós não erramos. Eu queria pontuar 3 consequências que ainda restam para Ló. Uma foi a que ele foi preso na guerra. E agora que ele está livre, ele vai sofrer outras. Os anjos então decidem: Ló, me desculpa, mas você precisa sair logo da tua casa. E eu queria que você lesse esse texto com muita calma, porque a vinda de Jesus é comparada com os dias de Ló. E nós vemos que Ló, sendo justo, teve dificuldade para reagir à ordem de Deus.
Quantos de nós estamos ouvindo Deus falar, não faça isso, não vá ali, não faça isso, e a gente fica resistindo em ouvir a ordem de Deus, mesmo sendo crentes, justos. Agora, a primeira consequência está lá no verso 24 do capítulo 19. Capítulo 19, verso 24 diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Observa que Ló, quando ele chega em Sodoma e Gomorra, ele arma suas tendas na campina, até chegando na cidade. Agora você tem que reparar no texto que ele mora dentro da cidade. Por que nós não podemos escolher segundo o nosso coração? Porque o nosso coração vai cada vez nos empurrar para um ambiente pecaminoso. O nosso coração vai cada vez nos levar mais para longe de Deus. Ló decidia mudar para as campinas. Daqui a pouco Ló estava morando dentro da cidade. Agora Ló tinha gado, tinha terra, tinha casa, ele tinha tudo. E quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, tudo o que Ló tinha foi destruído juntamente com a terra. Então Ló agora perde todos os bens que ele decidiu escolher. E quantos de nós não lutamos para construir bens materiais e de repente vem um acontecimento e tira tudo que nós temos? A segunda perda de Ló se encontra no verso 26, porque ele diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então Ló perdeu seus bens, a sua casa e as suas riquezas. Agora Ló vai perder uma esposa. Porque se Ló era seduzido pelos prazeres de Sodoma, a sua esposa era muito mais. E aqui vai uma advertência para nós que somos homens dentro da nossa casa. E esses dias nós fizemos uma reunião aí, os homens falaram assim: ô pastor, você tem que puxar a orelha das mulheres também, porque você só puxa a orelha da gente. Mas a Bíblia puxa 10 vezes mais a orelha do homem do que da mulher, vocês me desculpem. Observa que por causa da decisão de Ló, os bens dele são perdidos. Você, homem, observa que por causa da decisão de Ló, a esposa dele é perdida. Para aqui? Não para aqui. Ele perde casa, bens, riqueza e esposa. Mas no verso 36, acontece algo que me dói muito mais. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Verso 36. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas. A primogênita deu à luz a um filho e deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova deu à luz um filho e lhe deu o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Algo completamente imoral, algo completamente deturpado acontece dentro da própria casa de Ló. Alguns comentaristas acreditam que elas não fizeram isso por um desejo pecaminoso, mas por terem medo de seu pai morrer, e porque agora eles viviam num local muito afastado da sociedade. O medo dela é que a geração do pai e a família delas, o nome da família, morresse. Então, num desejo desesperado de tomar uma decisão para que a família não morresse, elas cometem um pecado horrendo. Ló perdeu casa, riquezas, bens. Ló perdeu a esposa. E Ló agora vai perder a moralidade das suas próprias filhas. Você pode dizer para o teu irmão: tome cuidado. Irmãos, aquilo que parece bom aos nossos olhos pode ser o fim da nossa casa. Eu sei que muitas vezes eu prego aqui e muitos irmãos ficam chateados com aquilo que eu falo. Mas, irmão, eu prefiro falar a verdade, você ficar chateado. E ainda que você permaneça no seu erro, amanhã você fala: poxa vida, deveria ter ouvido o pastor, do que eu ocultar aquilo que a Bíblia está dizendo. E amanhã você sofrer e você falar: Senhor, mas ninguém me falou nada. Então você está ouvindo. Tome cuidado, irmãos. Você que é homem,
a responsabilidade da salvação da tua casa está na tua mão. Me perdoa a palavra, mas se você for frouxo no dia da guerra, é o que diz o livro de Provérbios, te faltará força na adversidade. Seja firme, seja forte, seja espiritual, seja justo, seja crente. Creio eu que o desejo de Abrão ao interceder por Ló era que Ló e a sua casa fossem salvos. Mas Deus não pôde salvar a casa de Ló, porque em 2 cidades não havia 10 justos. Havia quantos? Um único justo. Aleluia. Devemos repensar, irmãos, se a igreja cristã realmente tem mudado o mundo, ou se o mundo tem mudado a igreja cristã. Será que nós temos tido coragem de falar aquilo que é verdade e ser falado? Ou será que nós temos nos acovardado? Porque se eu falar isso, eu vou magoar o meu amigo. Porque se eu falar isso, meu parente não vai vir mais na minha casa. Ah, porque se eu não concordar com isso, o fulano não vai mais querer tomar café comigo. Ah, porque se eu me posicionar sobre tal assunto, o Beltrano vai achar que eu estou sendo preconceituoso. Mas a Bíblia nos mostra que o justo se posiciona. O justo fala. O justo defende a sua fé. Bom, no capítulo 20, bem resumidamente, nós vemos que se da outra vez foi o rei do Egito, Faraó, que tomou a esposa de Abrão, aqui nós vemos que um rei chamado Abimeleque é quem vai tomar a esposa de Abrão. Na região de Cádiz, né? Aquele rei toma ela como esposa, porque Abrão agora passou a falar em todos os lugares que ele vivia que Sara era sua irmã. Então, quando ele toma Sara, em sonho Deus fala com ele. E Deus fala para ele: olha, devolva essa mulher a Abraão, porque ela é esposa dele, e você está pecando contra o meu servo. Irmão, o que me chama a atenção aqui é que Deus dá a oportunidade de um ímpio falar com ele, porque Abimeleque então agora vai falar: Senhor, mas o que eu fiz sem consciência de que ele era marido, porque ele disse que era irmão, e o Senhor disse: é verdade, mas até agora eu tenho te impedido de pecar contra o meu servo. Devolva, peça para ele orar por ti, e eu vou curar a tua casa. Você sabe o que Deus tinha feito com a casa de Abimeleque, porque ele tinha tomado Sara de Abrão? Deus colocou a enfermidade em todas as mulheres de Abimeleque, de forma que nem ele e nem as suas esposas mais podiam ter filhos. E nós achamos que o nosso Deus não cuida de nós. Irmãos, o fato de Deus cuidar não nos impede de sofrer. Abrão pela segunda vez tem a sua esposa roubada, um sofrimento que nenhum de nós maridos queríamos enfrentar. Então o sofrimento às vezes é necessário, mas Deus não permite nem Faraó e nem Abimeleque tocar na esposa de Abraão. E Deus agora pune Abimeleque por causa da decisão dele. O que vai me chamar a atenção é que depois desse episódio, Abimeleque se arrepende, abençoa Abraão, e Abimeleque e Abraão vai fazer alianças. Eles vão se tornar amigos, porque Abimeleque entendeu que Deus estava com quem? Com Abraão. E aqui nós vamos aprender algo muito importante sobre Abraão, porque muitas pessoas acham que o primeiro profeta que vai surgir sobre a terra é Moisés, e a Bíblia vai dizer para nós que o primeiro profeta que surge sobre a terra é Abraão. Olha o que diz aí o capítulo 20 e o verso de número 7. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por... Irmão, o papel do profeta não é só revelar. Tem gente que acha que o papel do profeta é revelar mistérios, coisas que as pessoas não sabem. Mas o profeta leva a mensagem de Deus, o profeta ora e intercede para aqueles que precisam. E eu vejo muita gente se chamando profeta aí, mas não participa de um encontro de oração, ele não ora por ninguém, ele não intercede por ninguém, mas como que é profeta? O profeta também é acompanhado pelo poder de Deus. Olha o que diz aí o verso 17 do capítulo 20. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Irmãos, olha agora que o profeta Abraão ora.
ele intercede, e Deus faz o quê? Deus cura. Vejo muita gente aí se denominando profeta, mas que o poder de Deus não acompanha eles. Tem uma boa retórica, sabe se impostar, sabe emocionar as pessoas, sabe fazer todo mundo chorar, mas não tem poder para transformar vidas, famílias e lares. E se nós somos homens de Deus, se nós somos mulheres de Deus, o poder de Deus tem que acompanhar as nossas vidas. Bom, agora que nós entendemos tudo o que aconteceu com Abraão, desde quando Deus fez a promessa, até o ponto em que nós lemos, vale a pena nós nos atentarmos para o Deus do tempo determinado. O teu Deus não é acelerado como você. O teu Deus não é apavorado como eu. O nosso Deus, ele não sofre de crises de ansiedade. Tem crente que ele acha que porque ele é ansioso, Deus é também. Senhor, 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 o Senhor não vai fazer, o Senhor não vai cumprir. Deus está lá, sentado no trono, todo glorificado, calmo, com o tempo e o controle de tudo na palma de suas mãos. Da outra vez, Abraão riu, porque Sara tinha 80 anos. Da outra vez, Sara riu, porque nem deitar com Abraão ela deitava mais. Nem ovular, ela ovulava mais. Como que você, mãe? Mas agora ela está com 90 anos. E Abraão está só com 100. Só com 100 aninhos. E olha o que diz aí o capítulo 21 e o verso 1. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Irmãos, primeira coisa que nós temos que aprender é que o Deus do tempo determinado, no tempo que Ele determinou, Ele vai nos visitar. Aleluia. O que Jesus falou para os discípulos antes da sua subida para a glória? Fiquem em Jerusalém e orem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus não falou quando. Jesus falou como eles deveriam esperar. Tem muito crente preocupado com quando será que Deus vai fazer. E se esquece de olhar de como ele tem que esperar até Deus fazer. Os anjos foram na casa de Abraão e a última vez que os anjos falaram sobre o filho foi dizendo: olha, daqui 1 ano eu vou passar aqui e Sara terá à luz um filho. E ponto final. Quando chegou o tempo de Deus cumprir, a barriga cresceu, a criança apareceu lá dentro, ela teve as dores de parto e concebeu a criança. No tempo determinado, Deus vai nos visitar. E quando Ele nos visitar, no tempo determinado dele, Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Eu não preciso apressar Deus, irmão. Eu não preciso ficar lembrando Deus daquilo que Ele prometeu na minha vida, daquilo que Ele prometeu para a minha igreja, daquilo que Ele prometeu para a minha casa. Deus sabe muito bem o que Ele prometeu. Nós vimos semana passada que Paulo disse que em todas as promessas de Deus tem sempre o sim e o amém. Ou seja, Deus tem o controle das promessas que Ele faz. Não é como eu e você, que às vezes fala: filho, se você for bem na escola, no final do ano eu te dou a bicicleta. Aí chega no final do ano, o 13º foi para pagar a conta. Como que eu vou cumprir a promessa que eu fiz para o meu filho? Deus não precisa de recursos humanos como eu e você. Deus não depende dos esforços humanos como eu e você. Então, se Ele não cumpriu ainda, apenas aguarde em oração, busque a Ele, clame a Ele, pois no tempo determinado, Deus vai agir. É o que diz o verso 2. Olha o que diz aí no verso 2. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho na sua velhice. Na velhice de Sara, Deus entrou com providência e agiu. No tempo determinado, Deus trocou o choro de Sara pela alegria de ser uma mãe. Está registrado no verso 5. E Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse:
Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Aleluia. Você deve se lembrar que quando Deus falou para Abraão que o filho dele não seria Ismael, mas viria de Sara, o texto diz que Abraão pôs o rosto em terra. E para nós hoje é muito estranho. Mas sabe quando você vê o povo do Islã se ajoelhando, colocando a mão, colocando... É mais ou menos aquilo que o texto está falando. E ali, com o rosto em terra, como se Deus estivesse olhando só a nuca dele, ele riu da promessa de Deus. Quem dera o Senhor aceitasse Ismael. Depois os anjos visitam a casa dele. E os anjos falam para ele: olha, Abraão, daqui a 1 ano você terá um filho. Aí Sara está lá dentro da tenda, escondidinha assim, ó. E quando o anjo fala isso, o texto diz que Sara riu no íntimo. Ela não riu com o rosto, ela riu por dentro. E o anjo sabia que ela tinha rido. E então Deus fala para Abraão como será o nome do menino: Isaque. E quando o menino nasce, qual é o nome que Sara dá? Isaque. A palavra Isaque significa exatamente aquilo que eles fizeram: riso. E aquilo era para lembrar que a incredulidade deles se tornou em uma promessa fiel que Deus cumpriu. Mas também nos traz um outro sentido nesse versículo. Porque o versículo 6 mostra que a alegria de Sara não era só para ela. E é aqui que eu quero te chamar a atenção. Muitas das vezes nós lemos esses textos do Antigo Testamento e olhamos numa promessa feita só para Abraão, só para Davi, só para Salomão. Mas esses textos, eles são sombras daquilo que Deus queria fazer de verdade. O filho para Abraão é apenas o começo de uma promessa. Lembra que Deus tinha dito para Abraão: da tua descendência, da tua semente, eu abençoarei todas as nações da terra. O Isaque é o cumprimento da promessa para Abraão. Mas todo aquele que ouvir essa mensagem tem que se alegrar junto com Sara. E talvez nós não nos alegramos junto com ela quando nós lemos isso, porque nós não entendemos o que Deus está querendo dizer. E o que Deus está querendo dizer aqui não é só do nascimento do Isaque de Abraão. O que Deus está falando aqui, segundo Marion Frederick Unger, é o nascimento de um Isaque maior. Como assim, pastor? Não entendi. O Isaque que promove alegria para todos aqueles que ouvem não é o Isaque de Abraão. Que Isaque é esse, pastor? É o Isaque que nasceu de Maria. É o Isaque filho de José. É o Isaque da Galiléia. É o Isaque que morreu na cruz. Ele é alegria para todas as nações. Ele é a alegria do meu coração e do seu coração. Não, pastor, não é não. É sim. Gálatas 3:16. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, quando ele vai falar da semente de Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, a tua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Cristo. A partir de hoje, quando você ouvir falar de Isaque, se alegre, porque Deus é fiel. Porque por meio de Abraão, o Isaque maior morreu na cruz no meu lugar. O Isaque maior morreu na cruz no teu lugar. E é por isso que nós temos motivo de alegria. Porque aquele Isaque que prefigurava o Isaque que viria depois dele, mostrou para nós que a promessa de Deus é fiel, é justa e é verdadeira. Não olhando mais só para aquele Isaque, mas olhando agora para Jesus também. Devemos nos atentar para o que vai acontecer quando Isaque nasce. Olha, preste bastante atenção, porque até o momento era Abraão, Sara e Agar. Agar desprezava sua senhora. Agar aborrecia sua senhora. Mas quando o menino Isaque nasce, Agar não tem mais motivo de se gloriar. Irmãos, prestem bastante atenção. Como que Satanás vai se gloriar sobre nós quando as promessas de Deus se cumprem? Como que Satanás vai zombar de nós quando as promessas de Deus são reais? O que resta a ele é colocar aqueles que são da carne para perseguir aqueles que são do Espírito.
E se você é do Espírito, você tem que estar acostumado a ser perseguido. Porque aqueles que são da carne nunca vão deixar de perseguir aqueles que estão no Espírito de Deus. Capítulo 21, verso 9, vai dizer: Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, zombava de Isaque. Irmãos, observa que aqui nós temos dois cenários. Quando o menino completa 8 dias, Abraão vai lá e circuncida o menino. E isso mostra uma diferença entre Isaque e Ismael, que foi circuncidado só com 13 anos. Mostrando que a promessa de Deus realmente era feita para Sara e para Abraão e para Isaque. Agora, quando o menino é circuncidado, Abraão então faz uma festa. E o Ismael começa a zombar do menino Isaque. Começa a perseguir. Irmão, você vai entender o que eu estou falando. Você sabe quando tem aquele moleque chato na família? Sabe? É aquele moleque que a mãe dele fica assim: para, filho. E, geralmente o moleque chato tem uma mãe bem calminha, né? Não é assim? E ela fica assim: para, filho, de fazer isso. E o menino vai lá e bate no teu filho. E você por dentro está queimando de raiva. E a mãe está assim: ele está só brincando. Não é assim, amados, que acontece? Agora observa que esse era o papel de Ismael. Ismael está lá importunando o menino Isaque. E Sara ficando incomodada, porque o herdeiro é quem? É Ismael? Não, o herdeiro é Isaque. Então aqui nós temos 2 cenários. O filho da promessa é perseguido, e aquele que não tem prioridade na promessa é o que persegue. Observe aqui que nós não estamos falando de placa de igreja. Aqui nós não estamos falando de religião. E aqui nós não estamos falando de preferência doutrinária. Aqui nós estamos falando de pessoas que nascem no Espírito e de pessoas que permanecem na carne. Aonde você for, em qualquer igreja que você pisar o pé, sempre vai ter um grupo perseguindo outro. Pergunte para o teu irmão: você é do Espírito? Pergunte para ele: você é da promessa? Então não persiga, seja perseguido. Sempre vai ser assim, irmãos. Agora, Sara, ela não aguenta mais. Então ela tomou uma decisão no verso 10, olha o que diz aí. Então Sara disse a Abraão: mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Irmãos, isso aqui me soa assim, olhando humanamente, como uma injustiça. A ideia foi de Sara. A Agar virou esposa porque Sara quis. Mas lembra que tinha um contratinho pelos historiadores. E agora Sara não quer que o filho da escrava fique mais na casa dela. Deus seria injusto então se Sara tivesse autoridade para mandar a criança e a mãe embora? Será que Deus seria um Deus que teria uma injustiça de desprezar uma criança por causa de outra? E a grande resposta está no próprio versículo. O filho da escrava não pode ser herdeiro. Deus já tinha falado para Abraão, ou você não se lembra? Quando Abraão falou para Deus: olha, Senhor, o Senhor falou que ia me dar uma descendência, que o Senhor ia me dar filho, já estou velho, e o meu descendente é o servo da minha casa, que se chama Eliezer. O que Deus falou para ele, você se lembra? Não é o teu servo que vai ser o teu herdeiro. Abraão agora estava pensando que um outro servo seria o herdeiro. Qual é o outro servo? Ismael. E Deus agora, por meio de Sara, vai dizer o quê? Se Eliezer não era o teu herdeiro, Ismael também não é o teu herdeiro. Preste bem atenção, irmãos. A promessa de Deus não é aquilo que você faz com as suas mãos. A promessa de Deus é aquilo que Ele faz com as próprias mãos dele. Nós vamos aprender então no verso de número 10, né? Que há uma necessidade de uma nova separação. Se lá atrás Abraão precisou se separar de Ló, agora nós precisamos separar o filho da escrava com o filho da livre. Hebreus, capítulo 1, verso de número 1, tem uma revelação profunda sobre isso. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Havendo Deus antigamente falado muitas das vezes
e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Somente o Filho de verdade é quem pode ser herdeiro. No reino de Deus não existem dois herdeiros. Não existem muitos herdeiros. No reino de Deus existe um herdeiro, que é aquele que nasceu segundo a promessa. Eu vou te relembrar que o Antigo Testamento não está falando apenas de um menino que nasceu naquela época. O Isaac prefigura Jesus, e eu queria muito que você não faltasse no ano que vem. Então Isaac está mostrando que não somente ele é o herdeiro, mas que ele é o símbolo do verdadeiro herdeiro, que é quem? Jesus Cristo. Outro não pode reinar no lugar de Jesus. Outro não pode herdar no lugar de Jesus. Então outro não podia herdar com Isaac. Pastor, Deus é injusto. Não, Deus não é. Porque Deus não abandonou Ismael. Deus não abandonou Agar. Há apenas uma diferença de promessas aqui. Deus tem uma promessa para Isaac. Nós vamos falar muito sobre a natureza dela. Mas Deus tem uma promessa para Ismael. O que nós precisamos entender é que dentro de uma mesma igreja, dentro de um mesmo povo, de uma mesma religião, terão pessoas com promessas distintas e diferentes. Se você está vendo muitos crentes correndo atrás de promessas materiais, deixe eles. Porque eles não têm direito na herança que nós estamos buscando. Se você está vendo muitos crentes atrás de bênção, da prosperidade, da riqueza, deixe eles. Essa não é a herança do Isaac, essa é a herança do Ismael. Está escrito aí, verso 11. Olha o que diz. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Há uma promessa para Ismael. Qual é a promessa para Ismael? Eu vou fazer dele uma grande nação, e ponto final. A promessa de Ismael é material, temporal e humana. E tem crentes que amam essa natureza de promessa. Saia de perto destes. Esses prefiguram a descendência de Ismael. Aqueles que lutam por algo material. Aqueles que brigam por algo temporal. Aqueles que geram inimizade por bênçãos pobres e miseráveis. Agora preste bastante atenção em como Deus tem tratado Isaac. Qual é o carinho com o filho da promessa? Verso de número 12. Mas Deus diz a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque, aleluia, será chamado a sua descendência. A promessa de que todas as nações seriam benditas em Abraão não se cumpre em Ismael. Elas se cumprem em Isaque. A promessa da salvação não se cumpre nos outros Cristos que surgem por aí. A promessa da salvação se cumpre em um único Cristo que nós ouvimos falar muito dele nas últimas terças-feiras. Um Cristo que abandonou a riqueza, abandonou um trono de glória, abriu mão de glorificação, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E agora ele está à direita do Pai. A promessa de salvação não vem por meio de coisas materiais, mas vem por meio de um sacrifício espiritual. Nós temos que tomar uma decisão urgente, irmãos. De qual descendência nós queremos fazer parte? Observa que Deus chama a esposa de Abraão pelo nome. Você reparou isso? Mas quando Deus vai falar da mãe de Ismael, não há nome mencionado para ela. É sempre a escrava. E Paulo, mais uma vez, nos explica isso. Se a Nicole puder colocar para a gente, Gálatas capítulo 4, verso 21, nós vamos ler um pouquinho agora. Irmãos, isso aqui é muito revelador, e nós muitas vezes
somos tardios em entender essas coisas. Olha o que diz Gálatas, capítulo 4, verso 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre segundo a promessa. O que se entende por alegoria, porque essas coisas são 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Dá uma pausa aí, Nicole. A Agar representa a aliança de Moisés. Quem entende isso aqui, diga amém. A aliança de Moisés foi dada por Deus por um período, por um tempo. É algo terreno. O povo saiu do Egito sem regras, sem leis, sem normas. Cada um fazia o que queria, na hora que queria. Isso não era saudável para o povo. Fora que uma nação sem leis, sem regras, não é nação. Então Deus traz uma aliança, a aliança mosaica, e forma ali leis e regras que eram para eles. E tem muitos cristãos que querem trazer essas leis, essas regras para nós. Esses que fazem isso nunca foram filhos de Abraão. Eles são filhos de quem? De Agar, a escrava. Porque eles se submetem a regras, leis e normas que são terrenas, temporais e momentâneas. Nós não temos que fazer isso. Olha o que diz o verso seguinte. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Quem quer ir morar no céu não está atrás de uma Jerusalém material. Está atrás de uma Jerusalém celestial. Quem crê na promessa de Deus não está ansioso por coisas materiais, mas está ansioso pela revelação daquilo que é eterno, daquilo que é celeste e daquilo que é espiritual. Olha o que continua dizendo. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como quem? Como Isaac. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas de quem? Da livre. A descendência dos crentes, a descendência do povo de Deus, não vem de Ismael, vem de Isaac. Pastor, ainda não entendi nada do que o senhor disse. Então eu vou explicar bem simples para você. Quem anda atrás de bênçãos materiais e briga com os outros por causa disso, ele não é da promessa, ele é da carne. Aqueles que são da promessa são aqueles que estão atrás da sua salvação, da vida eterna e da Jerusalém celestial. Pastor, mas então eu não devo me preocupar com as contas? Lógico que tem. Nós temos uma vida para manter. Mas a ansiedade do teu coração não é por causa dessas coisas. É por causa das coisas celestiais. Uma coisa que deve nos chamar a atenção aqui é que a perseguição de Ismael, ela não é solitária. Porque em toda a Bíblia, Deus vem demonstrando que os crentes serão perseguidos. Ismael não é o primeiro a fazer isso. O primeiro a fazer isso se chamava Caim. E ele perseguiu Abel até que o matou. Depois nós vimos que Cã, filho de Noé, zombava do próprio pai, cujos ombros estava a promessa de Deus. Se você acha que para por aí, não para. Porque daqui a pouco você vai ouvir a história de Jacó. E Jacó era perseguido e zombado por Esaú. E se você já leu no Novo Testamento, você sabe que Esaú
menosprezou, zombou da promessa de Deus e da bênção que pertencia a ele. E agora passa a ser do seu irmão Jacó porque ele rejeitou. Então ele vai perseguir Jacó, que amou a bênção e a promessa. Também não para aí, porque Saul, que se torna o primeiro rei de Israel, não foi elegido segundo a promessa, mas foi elegido segundo os homens. Quando Deus levanta aquele que é nascido segundo a promessa, que é Davi, ele começou a perseguir Davi. E nós poderíamos dar muitos e muitos exemplos, mas eu quero parar em dois últimos. No tempo de Jesus, os mestres da lei não suportavam a Jesus e os apóstolos. Então eles perseguiram e mataram a Jesus, a Pedro, a Tiago, a Estevão, a Paulo e a muitos outros. Porque eles não eram segundo a promessa, eles eram segundo a carne. Aqueles que são segundo a promessa, eles são perseguidos, eles sofrem, muitas das vezes eles morrem, mas eles não perdem a sua herança. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, nos revela muito bem o que tudo isso quer nos dizer. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. João está falando das pessoas que eram denominadas anticristos. Eles nascem da igreja, parecem ser filhos da promessa, mas em algum momento das suas vidas eles não vão permanecer na fé, porque eles sabem que a promessa celestial não pertence a eles, pertence a outros. O que cabe a nós? Nos mantermos firmes na palavra de Deus. O que cabe a nós? Cabe a nós sermos fiéis a Deus. Por quê, pastor? Porque João 8:35 vai revelar algo muito importante para aqueles que ficam na casa. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 8, verso 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. A grande pergunta que eu quero te fazer, e nós já vamos encerrar: de quem você é filho? A grande pergunta que eu quero te fazer é: de quem você é descendente? Você tem acompanhado? Você tem prestado atenção em cada um desses personagens que o livro de Gênesis nos mostra? Porque todos eles são para mostrar para nós quais são as decisões e as escolhas que nós temos que tomar na nossa carreira cristã. Se você quiser ser filho de Ismael, não há um problema. Mas tudo que Deus tem para te dar se encontra aqui na terra. E quando acabar tudo isso aqui, o que te resta é a condenação. Aleluia. Mas a proposta de Deus para nós, os crentes, os que creem, não é para sermos filhos de Ismael, mas é para sermos filhos da livre, como Isaac. Aleluia. O filho da livre, ele não persegue. O filho da livre, ele não sai de casa. O filho da livre é como Jesus. Esse é Jesus. Jesus não é servo. Jesus é Senhor. Aleluia. Esse é o texto que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos crentes são escravos como Ismael? E eles não sabem que são escravos. Quantos crentes que estão debaixo de um jugo pesadíssimo? Faça isso. Olha, não faça isso. Coma isso, não coma isso. Use isso, não use isso. Vista tal roupa, não vista tal roupa. Ele vive escravo de normas e regras, mas ele não conhece a promessa de Deus. Eu quero crer que nós estamos pregando para uma igreja bem-aventurada,
aqueles que são filhos de Isaac, aqueles que são filhos da promessa, aqueles que não nasceram segundo a carne, mas nasceram segundo o Espírito de Deus. Eu quero concluir dizendo para você, a primeira lição que nós aprendemos hoje, é que Deus ele faz juízo debaixo de justiça. Ele não é como os homens que julgam de uma maneira injusta, muito pelo contrário, o nosso Deus é justo. Nós vimos também que quando nós escolhermos segundo a carne, segundo os nossos olhos, como Ló escolheu, nós temos a tendência de perdermos tudo aquilo que conquistamos no dia. Então escolha bem, escolha no Espírito, escolha debaixo da palavra de Deus. Nós temos visto que Deus escuta, Deus ouve quando o eleito intercede, assim como Abraão intercedeu pela casa de Abimeleque. Então quando você for orar, não seja egoísta, não ore só por você, ore também por outras pessoas. Eu tenho cobrado muito da igreja, para a igreja ser mais participativa das orações, e eu vou cobrar hoje agora, no meio da pregação, seja participativo. Por quê, pastor? Porque aqui nós não oramos só por nós oramos por aqueles que precisam. Deus, nós aprendemos também que Deus não vai cumprir as promessas no nosso tempo, porque Ele tem o tempo dele determinado. E Deus não é apressado pelas nossas orações. Deus não é apressado pelo nosso desespero. Se Deus tem o tempo dele, nós precisamos aprender a ser pacientes e a esperar o tempo determinado da promessa de Deus. Nós temos aprendido que sempre vão existir dois descendentes, o descendente da escrava e o descendente da livre, e que a promessa de Deus não é para o filho da escrava, mas é para o filho da livre. Se você quiser viver na escravidão do mundo ou da religião, é uma escolha sua, mas você não pode reclamar quando Jesus vier da sua glória e não cumprir sobre você a promessa que é para os livres. Nós aprendemos também que o filho da escrava sempre vai perseguir o filho da livre, e que os ímpios e pecadores sempre irão perseguir os crentes. É o nosso papel ser perseguido. E você que é crente tem que se preparar com isso. A última lição, se a Nicole puder colocar para a gente, está lá em Romanos 8,17. Eu falei para você que não existem vários herdeiros. Na casa de Deus existe só um herdeiro. Mas existe uma promessa para nós semelhante a desse herdeiro que é Jesus Cristo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecermos, também com Ele sejamos glorificados. O nosso herdeiro é Jesus, mas se nós cremos nele, nós seremos co-herdeiros juntamente com Ele. O que eu preciso fazer, pastor? Crê em Jesus, suporte os sofrimentos do tempo presente, porque quando vier aquele que há de vir na sua glória, nós seremos glorificados juntamente com Ele. Eu quero te convidar a se colocar de pé e quero muito orar pela tua vida nessa noite. Aleluia. Esse é o momento para você fechar os seus olhos, para você avaliar o seu dia a dia, a sua vida. Avalie de quem você tem sido descendente, da livre, da escrava. Eu me pareço mais com Ismael ou me pareço mais com Isaac? Eu sou aquele que gera alegria ou eu sou aquele que zomba da promessa? Irmãos, quantos crentes que têm frequentado igrejas e igrejas, cultos e cultos, mas eles não creem na palavra, eles zombam da palavra. Eles brincam com Deus. Eles brincam com a fé. Não seja você um desses. Seja crente. E não crente religioso. Eu falo crente de verdade. Para que você possa herdar a promessa de Deus. Eu quero orar pela tua família. Então, neste momento, feche seus olhos. Abre o seu coração. Se você se lembrar alguém da tua casa agora, faça como o profeta Abraão. Interceda por eles. E eu creio que Deus fará uma obra maravilhosa como fez na casa de Abimeleque. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nessa noite, Senhor, nós oramos a Ti. Clamamos, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor
e pela tua grande misericórdia. Senhor Jesus, o Senhor tem falado conosco por meio deste homem, deste primeiro patriarca chamado Abraão. Senhor, e nós oramos, ó Deus, para que, assim como Abraão teve fé para esperar, para suportar, ó Deus, as aflições, Senhor, ó Pai, e esperar até o momento oportuno, o tempo determinado da promessa, que nós também sejamos pacientes. Senhor, eu sei que tem dias que são muito difíceis, tem dias que a nossa fé não parece assim tão forte, tem dia que parece, ó Pai, que nós não somos tão firmes, mas a Tua Palavra nos convida a sermos fiéis, a Tua Palavra nos convida, Senhor, a sermos perseverantes, e a Tua Palavra nos convida a crermos na promessa, porque fiel é aquele que fez a promessa e com certeza cumprirá. Senhor, ó Pai, dá-nos a graça de Sara, que suportou as afrontas, que suportou as zombarias daquele que não era o filho da promessa. Senhor, dá-nos a graça de Isaque, que suportou as perseguições daquele que não era filho da promessa. Senhor, ó Pai, a nós cristãos também está preordenado, está predestinado um tempo de sofrimento, um tempo de perseguição, onde aqueles que não têm a promessa perseguirão os filhos da aliança. Ah, Senhor! Senhor, é debaixo dessa palavra que eu te peço, abençoe a cada lar, abençoe a cada família, gerando em cada casa a salvação, gerando em cada casa a libertação daqueles que ainda são escravos. Senhor, aqueles que ainda não conheceram a verdade da Tua Palavra. Senhor, ó Pai, tira de nós os empecilhos, tira de nós as barreiras que nos impedem, que nos prendem. Aleluia! Oh, Senhor, e derrama sobre nós a graça necessária para esperarmos na Tua Palavra até o cumprimento da promessa de Deus. Senhor, ó Pai eterno, que cada irmão, que cada irmã possa sair daqui hoje com a sua bênção, que cada irmão e cada irmã possa sair daqui hoje com a sua graça e com a sua vitória. Jesus, ó Pai, nós oramos também para que cada família, para que cada lar, para que cada irmão permaneça fiel como Abraão, permaneça crente como Abraão até o fim, até que chegue a consumação dos séculos, porque naquele grande dia nós iremos contemplar o Isaac maior, iremos contemplar aquele que é herdeiro sobre todas as coisas, a quem o Senhor constituiu herdeiro de todas as coisas, de todos os reinos e de todos os povos. Senhor, naquele grande dia, nós que somos filhos da promessa com o crente Abraão, herdaremos com Jesus o novo céu, uma nova terra e uma nova vida. Ali, Senhor, seremos cordeiros, receberemos um novo nome e olharemos para aquele que morreu para nós e ressuscitou. Senhor Jesus, nos ajude, nos fortaleça e nos conceda a Tua graça, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se você crê, aplauda bem forte o nome santo de Jesus. Aleluia.